minha família Caipora! Tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma quantidade relevante de palpites e o mais importante, com qualidade, beleza, galera? Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises do dia 6 de abril e teremos mais de 1.500 jogos na grade, beleza, galera? Fiquem atentos que eu trouxe uma pequena parcela desses jogos para vocês, fechou? E também iremos fazer os nossos resultados dos nossos palpites. Tivemos o dia 4 de abril com 33 palpites, 26 greens e 7 reds, beleza, galera? Uma quantidade boa de palpites e tivemos um lucro absurdo neste dia, beleza? No dia de hoje tivemos 35 palpites, 26 greens, 4 reds, 3 jogos ainda irão correr e um jogo foi adiado, que foi o jogo do Ipswich City versus o Southside Eagles, beleza, galera? Iremos ultrapassar a nossa taxa de acertos de ontem. Fiquem atentos e acompanhem esses jogos, fechou? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado sempre nos canais e obrigado pelos feedbacks nos comentários. Irei fazer essas melhorias no nosso canal, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários, beleza? Isso nos ajuda muito a melhorar, fechou, galera? Não se esqueçam de deixar um valeu aí e vocês que gostarem muito do canal, seja membro, beleza? Vamos lá? Bora pra intro! Bora, minha família Caipora, trouxe 43 palpites para vocês, então serei bem breve nas análises para ter um vídeo mais curto, beleza, galera? Então tivemos o Buriram United versus o Prachuap. Separei essa partida na Tailândia com o mercado de over 1,5 gols. O Buriram tem 71% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Prachuap tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Buriram, um empate e uma vitória do Prachuap. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Buriram vem marcando gols a 10 jogos e o Prachuap também. E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Último jogo nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Hamilton Wanderers versus Auckland City. Separei essa partida na Nova Zelândia com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Auckland ele está com 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Hamilton tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Auckland, um empate e uma vitória do Hamilton. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hamilton ele vem sofrendo gols a 10 jogos e o Auckland vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, o Auckland venceu o primeiro tempo na partida que disputou fora de casa. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Auckland vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Southern District versus Hong Kong. Separei essa partida com over 2,5 gols em Hong Kong. O District tem 75% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Hong Kong tem 39%. No histórico são 4 vitórias do District, um empate e uma vitória do Hong Kong. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o District tem 8 jogos marcando gols e o Hong Kong vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols nas duas partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Kitty versus o Western. Separei essa partida com over 2,5 gols também. O Kitty tem um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos e o Western tem 78%. No histórico são 3 vitórias do Kitty, 5 empates e 4 vitórias do Western. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Kitty vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Wahda versus o Banias. Separei essa partida no Emirados Árabes com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Al-Wahda tem 63% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Banias tem 22%. No histórico são 17 vitórias do Al-Wahda, 10 empates e 9 vitórias do Banias. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Wahda ele vem marcando a 5 jogos e o Banias vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos,
Gol no primeiro tempo vem ocorrendo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Zhejiang Profissional versus Qingdao Yopsland. Separei essa partida com mercado de under 4,5 gols. O Zhejiang tem 68% de probabilidade de vitória e na forma recente 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Qingdao tem 61%. Sério, o Zhejiang vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos jogos nos campeonatos temos under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ahly Doha versus Al Marquia. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Al Ahly Doha tem 52% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Marquia tem 22%. No histórico são 4 vitórias do Al Ahly Doha, 2 empates e 2 vitórias do Marquia. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Al Ahly vem marcando gols a 6 jogos e o Marquia vem perdendo a 3. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Aldo Rei contra o Al Marquia que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Western United vs MacArthur. Separei essa partida na Austrália com over 1,5 gols. O Western tem 47% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O MacArthur também tem 50%. No histórico são 2 vitórias para o Western, 4 empates e 3 para o MacArthur. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Western ele vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida do Western United contra o Perfect Glory, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Central Coast Mariners versus Wellington Phoenix. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Central Coast tem 54% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Wellington Phoenix tem 72%. No histórico são 20 vitórias do Central Coast, 10 empates e 21 do Wellington Phoenix. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Central Coast e o Wellington Phoenix vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Central Coast, under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Glenorchy Knights versus Riverside Olympic. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Glenorchy tem 91% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riverside tem 17%. No histórico são 3 vitórias do Glenorchy e nenhuma vitória do Riverside e nenhum empate. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Glenorchy ele vem a 5 jogos sem empates e o Riverside vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Glenorchy na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Glenorchy vem vencendo no primeiro tempo nas últimas partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Avondale versus Altona Magic. Separei essa partida ainda na Austrália com over 2,5 gols. O Avondale tem 72% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Altona tem 17%. No histórico são 7 vitórias do Avondale e 1 empate, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Altona vem marcando gols a 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Costa Rica, Herediano versus o Grécia. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Herediano tem 67% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Municipal Grécia tem 39%. No histórico são 15 vitórias do Herediano, 8 empates e 3 do Grécia. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Herediano vem perdendo a 3 partidas e o Grécia não empata a 5. Perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Grécia contra o Punta Arenas, que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Inter Miami contra o Colorado Rapids. Separei essa partida com over 1,5 gols nos Estados Unidos. O Miami tem 52% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Colorado também tem 50%. Em séries, o Miami vem sofrendo gols a 7 jogos e o Colorado vem sofrendo a 10. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Colorado contra o Hostel que foi 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Andorra, separei o Caroy versus o Santa Coloma. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora.
O Coloma ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Caroy tem 11%. No histórico são 10 vitórias do Coloma, um empate e 3 vitórias do Caroy, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Coloma vem vencendo a 4 partidas e o Caroy vem sem vitórias nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Coloma venceu o primeiro tempo em todas as partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Coloma vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Karabag versus Sabeio. Separei essa partida com vitória seca para casa no Azerbaijão. Karabag tem 73% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sabeio tem 44%. No histórico são 22 vitórias do Karabag, 2 empates e 3 vitórias do Sabeio. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros, o Karabag venceu 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Karabag, ele venceu todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Karabag venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Sabeio, fora de casa, não venceu nenhuma. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, agora na Escócia, eu separei o Falkirk contra o Cove Rangers. Separei vitória seca para casa também para essa partida. O Falkirk tem 75% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cove Rangers tem 44%. No histórico são 4 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Falkirk vem vencendo as 5 partidas e o Cove Rangers vem sem empates as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Falkirk em 2 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu 5 das últimas 6 partidas e o Cove Rangers ele venceu 3 das últimas 6. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida é o PSV contra o AZ Alkmaar. Separei essa partida com over 1,5 gols na Holanda. O PSV tem 68% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alkmaar tem 67% também. No histórico são 35 vitórias do PSV, 6 empates e 14 do Alkmaar. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o PSV vem sem empates as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do PSV, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida na Noruega, separei o Bodø Glimt versus o Viking. Separei essa partida com o mercado mais inusitado. Separei handicap mais 3 para fora nesta partida. O Bodø Glimt tem 67% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Viking tem 83%. No histórico são 16 vitórias para o Bodø, 9 empates e 3 do Viking. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Viking vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos apenas uma partida que o Bodø venceu com 3 ou mais gols de diferença. E na casa do Bodø também temos uma partida só que ele venceu com 3 ou mais gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Bodø não vem vencendo muitos jogos com 3 ou mais gols de diferença. Venceu apenas um dessa forma dos últimos 6. E o Viking, ele vem vencendo as últimas partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap mais 3 para fora, beleza, galera? Próxima partida, o Braga contra o Arouca. Separei over 1,5 gols para essa partida em Portugal. O Braga tem 66% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Arouca tem 67%. No histórico são 2 vitórias do Braga, 4 empates e 1 vitória do Arouca. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Braga vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E o Arouca vem sofrendo gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos na casa do Braga, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Sporting contra o Benfica. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Sporting tem 48% de probabilidade de vitória e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Benfica tem 67%. No histórico são 19 vitórias do Sporting, 14 empates e 29 do Benfica. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Sporting vem marcando gols a 10 jogos e o Benfica vem marcando a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Sporting, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Slavia Praga versus o Bohemians Praga. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Slavia tem 78% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bohemians tem 50%. No histórico são 21 vitórias do Slavia, 8 empates e 4 vitórias do Bohemians. E a média de gols é de acima de 2 gols.
Em séries, o Slavia vem marcando gols há 5 jogos e o Bohemians vem sem derrotas nos últimos 5, empatou 4. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Slavia, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tajeres de Córdoba versus Independente Rivadavia. Separei essa partida com vitória e empate para casa na Argentina. Tajeres tem 63% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Independente tem 28%. No histórico é uma vitória para cada lado e um empate, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tajeres vem sem derrotas há 5 jogos e venceu 4, e o Independente vem marcando gols há 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Independente em 2 das últimas 3 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Independente vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida agora na França, separei o Paris Saint-Germain versus Clermont. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain tem 80% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Clermont tem 28%. No histórico é 3 vitórias do Paris Saint-Germain, um empate e uma vitória do Clermont. E a média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, o Paris Saint-Germain vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Borussia Dortmund versus o Stuttgart. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 2,5 gols. O Dortmund tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está 42%. Na forma recente ele tem 78% de aproveitamento e o Stuttgart também nos últimos 9 jogos. No histórico são 29 vitórias do Dortmund, 15 empates e 18 do Stuttgart. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Dortmund vem vencendo as 5 partidas e o Stuttgart vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Dortmund, over 2,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Heidenheim versus Bayern Munique. Separei gol no primeiro tempo para essa partida. O Bayern tem 70% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heidenheim tem 33%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Bayern e a média de gols é de acima de 7,5 gols. Verificando em séries, o Heidenheim vem a 8 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei União Berlim contra o Bayer Leverkusen. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Leverkusen tem 63% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União Berlim tem 61%. No histórico são 7 vitórias do Leverkusen, 4 empates e uma vitória do Berlim. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate para o lado do Leverkusen em todas as partidas. E na casa do União Berlim tivemos vitória e empate para o Leverkusen em 3 das últimas 4 partidas. Último jogo nos campeonatos temos vitória e empate para fora em quase todas as partidas no jogo do Leverkusen. E o União Berlim venceu apenas 2 partidas em casa. Então acredito que para essa partida nós teremos um vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei o Milan contra o Lecce. Separei essa partida com over 1,5 gols na Itália. O Milan tem 70% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lecce tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Milan, 12 empates e 2 vitórias do Lecce. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Milan vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Milan, over 1,5 gols em todas as partidas também. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei a Roma contra a Lazio. Separei vitória e empate para casa nesta partida. A Roma tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, está com 43%. Porém, ela tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Lazio tem apenas 33%.
No histórico são 27 vitórias da Roma, 19 empates e 22 da Lazio. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Lazio vem sem empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória em parte da Roma em apenas 2 partidas das últimas 6. E na casa da Roma, vitória em parte da Roma nas 2 partidas das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória em parte da Roma nas últimas partidas ocorrendo. E a Lazio, fora de casa, venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Athletic Bilbao vs Mallorca. Separa essa partida na Copa do Rei com vitória e empate para casa. O Athletic Bilbao tem 58% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 61%. No histórico são 19 vitórias do Bilbao, 11 empates e 14 do Mallorca. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Bilbao vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória em parte do Bilbao em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bilbao vem vencendo e empatando a maioria das partidas, e o Mallorca fora de casa, ele venceu apenas uma partida e ainda foi nos pênaltis. Então, para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida é Eldense contra Andorra, segunda divisão da Espanha. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Eldense com 41%. Na forma recente temos 39% de aproveitamento e o Andorra também tem 39%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória do Eldense por 3-1 e em séries o Eldense não perde as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Levante contra o Zaragoza. Separei essa partida com o under 3,5 gols. O Levante tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 44%, 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o Zaragoza tem 33%. No histórico são 7 vitórias do Levante, 8 empates e 9 do Zaragoza. A média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Levante não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Levante, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brighton contra o Arsenal. Separei essa partida na Premier League com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Arsenal tem 60% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Brighton tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Brighton, 3 empates e 7 do Arsenal. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Arsenal vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Na casa do Brighton, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Fulham vs Newcastle. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Fulham tem 41% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. As duas equipes têm 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E no histórico são 14 vitórias do Fulham, 5 empates e 15 vitórias do Newcastle. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Fulham vem marcando a 9 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fulham, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Aston Villa versus o Brentford. Separei essa partida com over gol no primeiro tempo. O Aston Villa tem 57% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Brentford tem 28%. No histórico são 2 vitórias do Aston Villa, 6 empates e 4 vitórias do Brentford. A média de gols é de acima de 2,5. Os séries, o Brentford não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Último jogo nos campeonatos, over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Everton contra o Burnley. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Everton tem 58% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 33%. No histórico são 10 vitórias do Everton, um empate e 7 vitórias do Burnley. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Everton vem sofrendo gols a 8 jogos e o Burnley vem sofrendo a 10. Últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Everton, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Luton Town versus Bournemouth. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Bournemouth jogando fora de casa tem 50% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos.
o Luton tem 11%. No histórico são 4 vitórias do Luton, 4 empates e 6 vitórias do Bournemouth. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Luton vem sofrendo gols a 10 jogos e o Bournemouth vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Luton, over 1,5 gols em uma partida só. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Wolverhampton versus o West Ham. Separei under 4,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. No histórico são 8 vitórias do Wolverhampton, 1 empate e 10 vitórias do West Ham. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Wolverhampton vem sofrendo gols a 5 jogos e o West Ham vem marcando a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Wolverhampton, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Crystal Palace versus Manchester City. Separei essa partida com over 1,5 gols. O City jogando fora de casa tem 72% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 39%. No histórico são 21 vitórias do City, 7 empates e 6 vitórias do Crystal. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem sem derrota nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Crystal Palace, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida para cada equipe, que foi under 1,5 gols. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sport Recife versus o Náutico. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Sport tem 58% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Náutico tem 50%. No histórico é 26 vitórias do Sport, 21 empates e 16 do Náutico. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sport vem vencendo a 3 partidas e o Náutico vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Sport na maioria das partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Sport vem vencendo e empatando todas as partidas e o Náutico fora de casa vem perdendo. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Criciúma contra o Brusque. Separei essa partida com vitória e empate para casa também. O Criciúma tem 55% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brusque tem 78%. No histórico são 3 vitórias do Criciúma, 9 empates e 8 vitórias do Brusque. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Criciúma ele vem 7 jogos marcando gols e o Brusque vem marcando 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Criciúma em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Criciúma vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Brusque fora de casa ele vem empatando ou perdendo. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Atlético Paranaense contra o Maringá. Separei vitória e empate para casa também nesta partida. O Atlético Paraná tem 64% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maringá tem 44%. No histórico são 9 vitórias do Atlético, 3 empates e 1 vitória do Maringá. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Atlético vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Atlético em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Atlético venceu a maioria das partidas, foram 5 das últimas 6. E o Maringá, ele vem perdendo ou empatando fora de casa. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o Fortaleza. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Fortaleza tem 47% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 67%. No histórico são 31 vitórias do Ceará, 25 empates e 21 vitórias do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ceará vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o Grêmio contra o Juventude. Separei o Grêmio para levar a taça no Campeonato Gaúcho. O Grêmio tem 66% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juventude tem 56%.
No histórico são 25 vitórias do Grêmio, 9 empates e 9 vitórias do Juventude. A média de gols é de 3 gols. Frequência do Juventude vencendo derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o Grêmio vencendo 3 das últimas 6 partidas. Os últimos jogos dos campeonatos, em caso o Grêmio vem vencendo a maioria das partidas e o Juventude, ele fora de casa, venceu apenas 2 partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória para o Grêmio no Campeonato Gaúcho. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos para o bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para o Buriram United versus o Prachuap. Separei over 2,5 gols para o Kit versus o Western. Over 1,5 gols para o Al-Ahly Doha versus Al Marquia. Over 1,5 gols para o Western United versus MacArthur. Separei Green North Knights para vencer o primeiro tempo contra o Riverside Olympic. E o Santo Coloma para vencer o primeiro tempo contra o Calroy. Separei over 1,5 gols para o PSV contra o Alkmaar. Separei over 1,5 gols para o Braga contra o Arouca. Over 1,5 gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain versus o Clermont. Over 1,5 gol no primeiro tempo para a Heidenheim contra o Bayern de Munique. Separei over 1,5 gols para o Fulham versus o Newcastle. E por último, over 1,5 gols em Crystal Palace versus o Manchester City. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!